para gravar aqui, porque quem não veio vai pegar depois. Bom dia a todos, meninos, meninas, quem está chegando aí vai chegar. Luísa aí está chegando, deixa ela conectar o áudio para dar bom dia. Luísa, tudo bem? Bom dia, Léo. Vamos iniciar então a nossa vida aqui no nosso livro 3, volume 3, tá bom? Vamos abrir aí, por gentileza, na página 2, plano cartesiano. Eu sei que é uma matéria, o plano cartesiano, né? É uma matéria que vocês começaram a ver no ano passado. Na verdade, os conceitos eles vão sendo vistos aí desde vocês bem pequenininhos, né? Desde nas outras escolas, nas outras séries, desde o primeiro, segundo, terceiro ano. É claro que o nome plano cartesiano, vocês muitas vezes só têm contato com esse nome a partir do oitavo ano. Bom dia, Isabela, tudo bem? Bom dia. Estamos no capítulo 3, tá? Perdão, no livro 3, página 2, capítulo 7. Então, bom dia, aluna. Esse nome plano cartesiano, geralmente a gente tem contato mais no oitavo ano. Só que talvez é difícil vocês lembrarem. Eu estou falando aqui agora porque eu tenho uma visão um pouco de supervisão aqui da escola, então eu sei que os meninos lá do primeiro ano, eles já sabem localizar um objeto. Localização, ande 3 passos para a direita, ande 5 passos, tipo uma caça ao tesouro, né? Então, um pouco diferente de plano cartesiano que vocês viram desde o ano passado aí, mas essas ideias elas são lançadas de acordo com a idade de vocês, né? Vamos dar uma volta aqui na quadra. Quinto ano, eles têm essa atividade na escola. Vamos dar uma volta para ver quais pontos de referência tem em volta à escola. Desenhe o seu caminho lá da sua até a escola. Então, quando a gente fala de localização, né, dessas coisas, a gente sabe, já consegue afirmar que é uma aplicação muito fiel, 100% do plano cartesiano, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui agora e nós vamos dar uma olhada geral ali nesse início, né, que faz essa introdução ao capítulo. A gente sempre faz isso, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, compartilhar para vocês aí, mas deixa eu trocar aqui. Vocês estão acompanhando aí a página da Conquista? Sim ou não? Sim. Beleza. Abriu aí certinho, Guilherme? Sim ou não? Sim. Show. Plano cartesiano. Antes da gente falar alguma coisa, eu queria que vocês jogassem ideias aí do que vocês já sabem, que vocês ouviram, o que vocês lembram quando eu falo de plano cartesiano. Não precisa ser nada conceitual. Vai me falando o que vem na cabeça aí do plano cartesiano, quando vocês ouvem falar. Pode falar, qualquer coisa. Plano cartesiano. Para mim, na minha cabeça, fala de localização. Localização. Mais alguém? O que lembra lá de livro? Eu sei que tem letra, tal. Vamos falando aí, só para eu quero saber mais ou menos onde vocês estão aí na vida. Dei muita dica aqui, vamos lá. Vamos para galera. O que vocês lembram sobre o plano cartesiano? Se não lembra nada, pode falar também. Não lembro nada. Tranquilo. Ok. Então, eu vou jogar algumas coisas aqui. Não estou nem falando do livro ainda, tá? Para ordenar um ponto para G, sempre tem um ponto para Y. Localização, como o Guilherme falou. Quadrante. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. A gente vai relembrar isso nessa aula, nessa primeira aula agora, tá? Só para trazer a memória de vocês um pouco mais sobre esses assuntos, beleza? Vamos lá, então. O que a gente vai... de cara aqui, no livro de vocês, traz aqui um GPS, uma localização, né, de um ponto A para o ponto B. Eu tenho que passar para chegar até esse outro ponto, né? Não é o plano cartesiano, digamos assim, né? Mas vamos dar um exemplo aqui. Se eu estou exatamente nesse ponto aqui de baixo, né? Nessa bolinha vermelha aqui de baixo, eu tenho que ir para aquela ali de cima.
O que eu tenho que fazer para ir para aquela de cima? Eu vou ter que ir para cima, não é verdade? Sim ou não? Vai falando sim ou não, beleza? Vou ter que ir para cima, não é verdade? Sim. Sim. E depois, para chegar a esse ponto, eu vou chegar lá em cima e vou ter que ir um pouco para a esquerda, sim ou não? Sim. Show! Já colocamos um plano cartesiano na vida. Vou para cima, vou para baixo, vou para a esquerda, vou para a direita. E aí vamos lá, vamos seguindo. Só queria ligar riscar esse fósforo aí para vocês entenderem. Você vai conhecer plano cartesiano, a distância entre dois pontos e o ponto médio de um segmento de reta. Aqui fala uma história do GPS, né? De onde surgiu, que é a sigla em inglês de Sistema de Posicionamento Global, só para trazer uma informação, né, para vocês. Estou gravando? Tô, né? Só para trazer uma informação para vocês. O nosso planeta, né, pelo menos da última vez que eu vi, ele tem, se eu não me engano, 24 satélites que estão na órbita, né? Esses satélites, eles estão na mesma velocidade, em pontos em volta do planeta, e eles são responsáveis por mapear, né, todo o território da Terra. Então, quando a gente fala do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, esses satélites eles permitem que em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo real, a gente consiga localizar, vai ficar um pouco redundante, mas a gente consegue apontar uma localidade. A gente consegue marcar um pontinho ali, igual o GPS, em qualquer lugar do mundo. A gente consegue, porque isso é possível. Né? Então, é uma coisa aí que veio para somar na nossa vida, ajuda a gente bastante, né? Não sei vocês, mas Uber, 99, táxi, fiz as propagandas aí, tudo bem. Todos eles utilizam GPS. Eu, quando vou para Vitória, aqui, né? Vitória, que é uma cidade maior, eu não sei andar em Vitória sem GPS. Eu aí, 15 anos, 10 anos de carteira, não sei, porque eu não moro lá, tudo bem. Mas eu coloco aí um Waze falando, ó, semáforo, curva aqui, curva ali, etc. Então, isso é muito válido, ajuda a gente bastante, tira aquela necessidade, né, dos meus pais, dos pais de vocês, que a gente perguntava, ei, como é que eu chego no hospital tal? Como é que eu chego na rua tal? Ainda a gente vê, né, alguns entregadores aí, mais das antigas, perguntando, você conhece a rua tal? Se ele usasse, clicasse duas letrinhas no celular dele, ele já ia lá em cima, né? Mas a tecnologia está aí, usa quem quer. Continuando aqui, o que a gente vai ver, o que a gente vai reconhecer nesse capítulo, quais são os objetivos dele? É um capítulo mais curto, tá? A gente vai ganhar um tempo aqui, até porque vocês já viram muita coisa disso no ano passado. A gente vai reconhecer o sistema cartesiano de coordenadas, né? Identificando os eixos e origem, representar e comparar os pontos no plano cartesiano. Ah, esse ponto aqui, se eu colocasse uma rosa dos ventos aqui, falando de jogo, se eu colocasse uma rosa dos ventos aqui, esse ponto estaria no Nordeste, esse ponto no Sudeste, esse ponto no Centro-Oeste, no Norte, no Sul, no Sudeste, Sudoeste. E aí, o Sudoeste seria qual quadrante? Terceiro quadrante. O Nordeste, primeiro quadrante. Vamos ter essa ideia, tá? Mais geral aí para vocês verem. Depois, calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano e determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento representado no plano cartesiano. Tá? Na aula passada, que é aquele capítulo 6 do livro 2, que a gente deu uma pausa nele, pulou ele, a gente vai rever ele quando a gente se aprofundar um pouquinho mais em equação de segundo grau. Porque a gente vai pegar conceitos desse capítulo aqui, de plano cartesiano, de marcação de pontos, para aplicar lá. Então, vamos aprender esse aqui, rever, né, que está mais simples agora, até para a gente dar uma respirada. Beleza? Aquele conta a história, né? Ele sempre traz uma parte legal aqui para vocês que a gente pode incluir nosso plano cartesiano, por exemplo. Esse cara aqui, ele entrou no aplicativo de corrida dele, e o aplicativo de corrida, não sei se vocês acompanham aí, né? O pessoal fitness aí, galera, sei que tem uma galera fitness, eles postam, né, a linha que eles correram pelo aplicativo. O próprio aplicativo, ele calcula isso aí. Aí esse cara, né, resolveu aí fazer uma arte com a corrida dele. Ele correu em lugares e aí o próprio aplicativo, né, a sua localidade por onde ele passou.
Olha que legal, ele fez aí o rosto da Frida, né? É isso? Frida Kahlo. Enquanto ele corria, o GPS dele desenhou. E aí o cara, ele, com certeza, tá, gente? Isso aí não foi coincidência, não. Ele olhou o mapa, ele que é um artista, né? Olhou o mapa e aí pegando o mapa, bom, eu tenho que passar por essa rua, por essa rua, por essa aqui, por essa aqui. Ele deve ter feito isso algumas vezes. Não, faltou aqui uma ponta do nariz. Então vou ter que passar por essa rua. Ah, faltou o brinco, então eu tenho que passar, né, um pouquinho naquela rua ali para fazer o brinco aí da orelha esquerda. Nossa, mas esse cabelo aqui para cima, eu posso andar por esse pia. Então, com certeza isso foi planejado, tá? E aí ele foi passando, correndo, 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 correndo. Deve ter corrido bastante para fazer, principalmente esse cabelo dela aí. Mas ficou legal, né? Então pelo GPS. Maneiro, né? Beleza. Vou falar um pouquinho aqui. Eu testei, pessoal, esse QR Code que aparece aí, ele não carregou no meu celular, não. Eu vou dar uma olhadinha lá com a Conquista, o que aconteceu, mas é um joguinho de plano cartesiano. Olha só, plano cartesiano, vamos relembrar. Vou até ali no Paint, para a gente ficar um pouquinho mais didático, sair porque tem muita informação lá. Vindo aqui para o Paint, abrir o Paint para vocês aí? Sim ou não? Abriu. Pessoal, abriu o Paint aí para vocês? Abriu. Show! Eu quero que vocês pensem aí, enquanto eu abro a aula do Gabriel aqui para o 8º ano, eu coloquei uma informação só. Na verdade, coloquei várias, né? Eu coloquei que o eixo da horizontal é X, eu coloquei que o eixo da vertical é Y, e eu coloquei que o primeiro quadrante, ele está nessa parte. Tentei riscar, deu errado, mas que eu vou riscar agora. Nessa parte que eu estou riscando agora. Esse é o primeiro quadrante, ok? Aí eu quero que vocês olhem rapidinho, 2 minutos, enquanto eu ligo a aula, que quadrante é esse, que quadrante é esse e que quadrante é esse, sem olhar no livro, hein? Beleza? Rapidão, já volto. Estou de volta, vamos lá. Só tirar aqui o áudio do meu celular. Aqui é assim, ó. Enquanto eu ligo uma aula aqui, estou em outra aula aqui. E aí? Pô, já vim aqui na resposta, eu acho, hein? Aí não dá. Peraí. Perguntei um negócio pra vocês, vou dar a resposta. E aí, galera? Que quadrante é esse aqui que eu fiz um X aqui agora? Me diz. Segundo quadrante. O segundo. Segundo quadrante. Eu gostaria que vocês me falassem agora, olhando a opinião aqui, eu quero saber a opinião de vocês. Eu vou riscar aqui um 0 aqui no meio, tá? Esse 0 aqui agora, que é esse pontinho aqui que eu estou riscando, é a origem, tá?
Origem a gente tem como um ponto de referência o início de tudo. É 0 para x, 0 para y. Se eu for, atenção aqui agora, hein? Se eu subir para y aqui onde eu estou riscando, eu estou subindo, né? Eu estou aumentando os valores. Então, nesse caso aqui que eu estou riscando, os valores de y, eles sempre são positivos, tá? Aí eu posso falar, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, 4, 5, 10, 15, 20. E se eu descer, é muito simples, né? Se eu descer, eu vou estar indo para a parte negativa do y. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 5. Ok? Então, o y, que é a vertical, a gente já definiu aqui. Se eu estou subindo, positivo. Se eu estou descendo, é negativo. Ok? Agora, para o y, para o x, perdão. Para o x, meus queridos, se eu vou para a direita, eu estou aumentando ele. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu for para a esquerda, eu estou diminuindo ele. Menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5, menos 6. E assim por diante. Tudo bem até aqui? Essa informação? Lembraram disso? Aham. Show. Alguém nunca viu o plano cartesiano na vida? Geralmente no 8º ano a gente vem. Alguém nunca viu, por acaso? As meninas que vieram da autoescola viram também, né? A Bia falou que viu, então a Isabela deve ter visto também. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Se no primeiro o x é positivo, ó, vou marcar esse ponto qualquer aqui, tá? Ó, vou marcar esse ponto aqui. Marquei. Nesse ponto aqui, vamos ver se é verdade, se essa informação aqui está verdadeira. X aqui, olha aqui x, ó. X, ele cai em um ponto positivo, é verdade. E y correspondente a esse ponto, ele cai a um ponto, um y positivo também. Sim ou não? Sim. Ó, então, qualquer lugar que eu marcar aqui, ó, vou marcar aqui em cima. Aqui eu tenho um valor positivo para x e um valor positivo para y. Não importa. Então, nesse quadrante, é por isso que a ideia do quadrante é essa. Nessa região aqui, que eu fiz primeiro, que eu estou fazendo um monte de pontinho aqui agora, tá? De preto, depois eu mudo a cor para ficar didático ali, tá? São valores do quadrante. E todos os pontos aí dentro então, vão ter o valor para x e para y, os dois positivos aí, tá bom? Deixa eu pegar uma borrachona aqui. Na verdade, vou selecionar aqui e vou deletar, só para ficar mais didático, tá? Vou usar de outra cor, só para ajudar aí na olhada aí de vocês, tá? Vou usar aqui agora em verde. Beleza. Esse ponto aqui, vocês já falaram que aqui é o segundo quadrante, né? Deixa eu escrever aqui. Escrever depois. Esse ponto aqui que eu fiz, ele está no segundo quadrante. Agora eu quero saber de vocês, o valor de y nesse ponto aí, ele é positivo ou negativo? Os valores de y nesse quadrante aí. Olha o Positivo? Positivo, né? Se eu olhei aqui o y, que é o da vertical, ele está para cima. E se está para cima, não tem conversa. Ele é positivo. Correto, parabéns. Os valores nesses pontos aí desse quadrante são positivos ou negativos? Pergunta. Os valores de x no segundo quadrante, nesse quadrante aqui, ó, nesse ponto que eu fiz, os valores de y Negativo. já falaram. Isso, de y é positivo e de x é, nossa, ficou retinho. O de x é negativo, ó. Qualquer ponto, pessoal, que eu marcar aqui, ó, vou marcar esse novo. O valor de y é positivo. O valor de x é negativo. Tá aqui, ó, o zero. Olha a linha. A linha de referência é a linha do x. Dá uma olhada na linha do x aqui, ó. Essa linha do x que eu fiz aqui agora. Olhando para ela como referência, esse ponto aqui, que eu estou passando o mouse em cima, para x ele é negativo. Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim. Então, para qualquer Sim. ponto aqui, já aqui, ó,
segundo quadrante, que vocês me falaram, está correto. Segundo quadrante, ele tem o valor negativo para x e positivo para y. Entendido? Sim ou não? Sim. Sim. Legal. Terceiro quadrante, agora eu quero rapidez, hein? Terceiro quadrante, agora eu vou usar o vermelhão aqui. E aí, terceiro quadrante, qual vai ser minha característica aqui? Negativo com negativo. X é negativo e Y é negativo, né? Ó, Sim. terceiro quadrante. Eu vou ter valores para X negativos e vou ter valores para Y negativos. Negativo. Vou pegar um pontinho aqui agora, só deixar o celular do Gabriel aqui mais longe aqui para não atrapalhar nossa aula, tá? Então a ligação. Vou marcar um pontinho aqui agora, só para a gente ver, né, se é verdade isso mesmo. Olha só, marquei aqui. Vamos olhar, até dar um zoom aqui. Opa, foi muito zoom. Até dar uma olhada aqui. Para X, eu vou encostar lá na reta X. E quando eu encostar na reta X, o X é negativo. Sim ou não? Sim. Sim. Isso. E quando eu encostar para Y, o Y vai ser negativo. Também negativo. Isso aí. Beleza, galera. Parabéns, tá? O último aqui agora. Me diz aí características do quarto quadrante. Negativo. Quem é negativo, quem é positivo? O Y é negativo e o X é positivo. Isso aí. Uma coisa que eu quero que vocês reparem, tá, pessoal? A gente não vai olhar, não vai escrever primeiro quem é positivo ou quem é negativo. Quem a gente escreve primeiro? Aqui em cima, no primeiro quadrante, a gente escreveu X primeiro. No segundo quadrante, X primeiro. No terceiro quadrante, X primeiro. E é uma ordem, tá? O par ordenado tem uma ordem de escrito. O nome já diz, é um par, que é duas informações, e é ordenado, segue uma ordem. Então, a gente vai ter que escrever primeiro o valor de x e depois o valor de y. Sempre. Sempre vai ser assim e nunca vai mudar, tá bom? Então, os valores de x, eles são positivos, está correto aqui, escrever mais x, e menos y. Pegando aqui só para dar o exemplo de sempre, né? Igual a gente fez, pegando esse ponto aqui qualquer. Quando eu vou para x, eu bato lá na reta x, é um valor positivo, porque está na direita aí do x, tá? Do zero, né, no caso. E quando eu vou para y, eu pego aqui na parte de baixo para y, por isso que x sempre vai ser positivo e y sempre vai ser negativo. Beleza, pessoal? Sim ou não? Beleza. Agora vou fazer um exercício aqui para vocês, tá? Eu vou perguntar um cada um para vocês. Eu tinha falado errado ali na hora. Sim, eu vi que você falou ali, mas não tem problema não, tá? Vamos lá. Eu vou, só para a gente fazer um exercíciozinho, só para treinar o quadrante, tá? Eu vou pedir para que vocês falem o quadrante onde está localizado o par ordenado que eu vou escrever aqui agora, tá? Vou escrever aqui o primeiro. 1 e menos 4. O Guilherme, me diz onde está o quadrante 1 e menos 4. 1 e menos 4. Em qual quadrante está? Quarto. Parabéns, garoto. Quarto quadrante, ó. O primeiro valor sempre é de x e o segundo sempre é de y. O primeiro é positivo? Olhei, positivo. O segundo é negativo? Tá ali, quarto quadrante. Show de bola, parabéns. Me diz aí, Anthony, onde está o ponto 3 e 1? 3 e 1, Anthony. Um terceiro? Não, olha lá, tá errado, tá? 3 e 1. Os dois são positivos, é isso que eu quero que você veja. Se os dois são positivos, só tem um quadrante possível. O terceiro quadrante, olha, de novo, hein? Vamos olhar ponto por ponto. O primeiro quadrante, eu tenho x positivo e y positivo. O segundo quadrante, eu tenho x negativo
e o y positivo. No terceiro, os dois são negativos. E no quarto, eu tenho um positivo e um negativo. Quando eu olhei aqui, ó, 3 e 1. 3 e 1, os dois são positivos. Qual o único quadrante dos dois são positivos? Olha as informações aí do x e do y. Qual o único que os dois são positivos? Primeiro. Isso aí. Entendeu, Antônio? O que você vai precisar olhar? Vai precisar olhar os sinais deles ali. E aí, depois que você olhar os sinais que eles estão, você vai ter que olhar, bom, se o primeiro é positivo e o segundo é negativo, aí o Guilherme fez isso. Ó, o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Só pode ser o quarto quadrante, que o primeiro é positivo e negativo. Beleza? O segundo quadrante lá em cima, ele não é igual, não. O primeiro é negativo e o segundo é positivo. É o contrário do quarto. Beleza? Vamos lá, então. Menos 3 e 5. Isabela, me diz aí, que quadrante está esse ponto aí? Segundo. Segundo quadrante. Perfeito. Me diz aí agora, deixa eu ver quem mais está aqui, porque minha tela está pequena. E aí, Métel, bom dia, beleza? Beleza. Você está aqui há muito tempo, que eu nem tinha te visto, estava explicando aqui. Você Faz uns 5 acompanhou minutos, acho. Mas eu quadrantes? acompanhei. Legal. Em que ponto está esse quadrante aí, esse ponto? Em que quadrante está esse ponto aí? Menos 2 e menos 3. Terceiro. Show, garoto. Parabéns. Isso aí. Vou começar a complicar um pouquinho agora, hein? Beleza? Posso complicar? Sim ou não? Vai Vou lá, complicar. Léo. Vai Em lá. que quadrante Bia, que não foi ainda. Depois tem Luna, Luísa, tem Duda, né? Não sei se Duda tem ainda. Em que quadrante está esse ponto que eu acabei de colocar aqui agora, Ana Beatriz? E, professor, aí você me complicou, porque o zero fica no meio, né? Isso. É, E o porque é 2 fica origem. onde? Caraca, mano. E o 2 fica onde? Esse 2 aí é de quem? O 2 poderia ficar, eu acho, no segundo quadrante ou no primeiro, porque o y é positivo nos dois. Corretíssima, tá? E é só um ponto que eu queria. Foi uma pegadinha só para zoar, tá? Mas eu queria trazer essa explicação para vocês aqui agora. Eu coloquei esse ponto aí exatamente para dar um nó na cabeça de vocês, porque eu vou desenhar aqui, tá? Onde está esse ponto aqui, ó? Esse ponto zero, x é zero. Não está nem para a direita e x não está nem para a esquerda. Então, x está aqui, ó. E o y tá onde? Tá duas casinhas para cima, tá no 2. Então o x eu vou continuar ele aqui e vou chegar ali no y. Estou desenhando ele aqui. É esse ponto aqui que eu acabei de pintar aqui, que eu até perdi a linha aqui agora. Esse ponto que eu desenhei aí, que tinha um 2 pequeno, é o ponto 0 para x e 2 para y. E como a pergunta era em qual quadrante está, em dois quadrantes ao mesmo tempo. Ele está tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante. Ó, parabéns, legal. Vocês entenderam, pessoal? Por que ele está em dois quadrantes aí? Me diz aí. Sim, ou com certeza? Ô, Luísa, me diz onde está esse ponto que eu acabei de escrever aí agora. Em qual quadrante? Ah, isso Eita, complica, Léo. professor. Realmente Oi? isso complica. Luísa, eu complico? É, isso complica. Bom, vamos por definição, tá, Luísa? Olha, o ponto 00, ele é que ponto? Onde está ele ali? Eu falei no início da aula, né? Ele está no início de tudo ali. Ele tá Professor, eu acho que é primeiro. Tá, vamos... é o primeiro também. Você acertou 25% da... Mas eu acho que é... Não sei, eu acho que é todos, mas eu acho também que não é, não sei. Tá, tudo bem. Eu queria trazer essa dúvida mesmo para vocês, porque é um ponto incomum. Tanto que quando a gente escreveu aquele ali que a Bia falou, deu um nozinho na cabeça. Nossa, eu vou tentar aqui por definição, por lógica, pode ser 2. E aí, por lógica, Luísa, você está correta. São os 4, tá? Porque quando eu marco esse ponto 0 e 0, x não está nem para a esquerda nem para a direita. X está dentro.
E o Y não está nem para cima nem para baixo. O Y está, vou até mudar a cor aqui, tá? O Y está exatamente aqui. O X e o Y, os pontos estão na origem. E na origem, qual quadrante eu pertenço? Pertenço ao primeiro, ao segundo, ao terceiro e ao quarto quadrante. Todos ao mesmo tempo e nenhum ao mesmo tempo. É meio louco, né? Mas quando tem que existir, ele pertence aos 4 ali. Correto, tá? Deixa eu ver quem falta aqui, fazer um bem difícil. Luna, falta um para você aqui. Ô, Luna, para você eu vou fazer diferente, tá? Eu quero que você, pelo ponto que eu vou marcar aqui agora, eu quero que você me diz em qual quadrante está esse ponto de amarelo que eu estou desenhando aqui agora. Qual quadrante está? Eita, é nível hard. Luna? No quarto? Qual quadrante, Luna? No quarto? Também no quarto, mas digamos assim, olha, ele está em cima da linha aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar legal. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Ó. Ele está em cima da linha, no meio do terceiro e do quarto quadrante. Então, esse ponto aqui, se eu fosse escrever um ponto desse aqui, vamos dizer que aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 8, menos 9. Digamos que aqui esse ponto para y é menos 9. X não está nem para a direita nem para a esquerda, x é 0. Então, esse ponto aí que eu acabei de escrever ali, ele seria, para x, ele seria 0, e para y ele seria menos 9. Ok? Esse pontão aí amarelo que eu desenhei. E aí, nesse caso, Luna e demais alunos, o quadrante desse ponto aqui presente em 2 quadrantes ao mesmo tempo. Deixa eu descer aqui, ó. Ele estaria presente em 2 quadrantes ao mesmo tempo. Tanto no terceiro quadrante, porque ele faz parte, está na linha divisória do terceiro quadrante, e do quarto quadrante. Você entendeu, Luna? Por quê? Se ele está em cima da linha, nesse Entendi. caso, ele participa de 2. Beleza? Entendi. Show. Legal, pessoal. Ó, se ele tivesse só... Todo mundo respondeu ainda? Todo mundo, né? Legal. Ó, se ele tivesse em cima dessa linha aqui do X, na parte direita, ele era o primeiro e quarto quadrante. Se ele estivesse em cima desse ponto aqui que eu estou fazendo aqui agora, ele ia ser segundo e terceiro quadrante ao mesmo tempo. E aí eu queria que vocês, exatamente isso que eu queria, falasse um ponto, e aí, através do ponto que eu falasse, vocês falaram, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. E é isso que o livro de vocês, vou compartilhar a tela aqui. E é sério que minha aula já acabou? Espera aí. Ai, que tristeza, minha aula acabou. Mas deixa eu falar aqui para vocês, só passar um exercíciozinho, tá? Para não deixar só nas minhas palavras. Eu passei um exercício lá no livro de vocês, mas eu queria que vocês fizessem, tá? Aqui a gente fala melhor na sexta-feira um pouquinho sobre os pontos aqui. Ah, o eixo X é a abscissa, o eixo Y ordenada, de onde saiu isso. Mas é importante a gente já aprendeu, ó, os quadrantes, tá bom? Onde é positivo, onde é negativo. E aí eu queria que vocês fizessem os exercícios número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Tá? Já está a resposta aqui mais ou menos, mas faz aí. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só, no livro de vocês, o 5, rapidinho, 1 minutinho. Vai estar desse jeito aí, né? Essa malha quadriculada, a gente chama disso, esse nome, essa malha, vai estar sem esse paralelogramo, perdão, tá? E aí você vai ter que marcar o ponto. Ah, o ponto A, menos 1 e 4. O ponto A, menos 1 e 4. X é menos 1 e Y é 4. Marquei o ponto A. E o ponto B, menos 4 e menos 4. Ó. Opa, menos 4 e 4. Vou marcar. E o ponto C, menos 3 e 1 e menos 1. E o ponto D, 0 e menos 1. Aí, quando eu marco esses 4 pontos, eu vou ligar eles e vou formar esse paralelogramo. Tá? Primeiro de tudo, marque os pontos e depois ligue esses pontos e aí vai dar bonitinho o seu paralelogramo. Uma coisa para você saber se está errado ou está certo,
tem que dar essa imagem aí quando você ligar os pontos, tá? Mas o mais importante disso tudo é saber ligar esses pontos, tá? Número 5 tá aí, a número 4 também, de ligar pontos. A número 3 é só para vocês falarem, né, de eixos aí. Se quiser nem fazer a 3, a gente não falou isso. Ó, a número 2. Número 2 eu vou falar em qual quadrante está. A gente acabou de fazer exercício desse aí. E a número 1 para vocês falarem em que coordenadas está esse ponto aí. Exemplo, a letra C, o ponto C está em qual coordenada? Para X, ó, eu venho aqui na linha do X, X é 3. E venho na linha do Y, Y é 6. Então, 3,6. Vou lá na minha resposta, 3,6. Está aqui. Beleza, pessoal? Professor, rapidinho. Fala. É que você falou que ia passar um trabalho pra gente, porém até agora você não dividiu nada. Eu ia passar na aula passada, o que eu falei? Para a gente até ganhar tempo, deixa eu tirar aqui. Para a gente até ganhar tempo, o que ia ser o trabalho? Vocês iam explicar como usar a fórmula e ia fazer um dos exercícios 1, 2 e 3. Era isso que eu ia falar? Né? Que eu falei para fazer. Então, para a gente ganhar tempo, né? No livro novo, etc. O que eu vou fazer? Eu vou passar atividade 1, 2 e 3 numa atividadezinha valendo nota. E aí vocês vão usar as mesmas, cada um vai fazer, vai me mandar bonitinho, mas eu vou passar para vocês, como eu já fiz o planejamento dessa semana, eu vou colocar no planejamento da semana que vem só aqueles 3 exercícios para vocês fazerem e me mandar, que vai valer a mesma nota. Tá bom? Legal? Então Fechou. Fechou. Show, galera. Um abraço, bom rever vocês, boa semana. Tchau. Pra você também, Léo. Tchau, tchau.